Ok, pessoal, estamos começando então mais um podcast Elos Entretenimento. É o oitavo, né? Oitavo podcast que nós fazemos aqui dentro pelo canal do Estúdio Vasconcelos. Então, dentro do Estúdio Vasconcelos, nós temos o Elos Entretenimento e também temos o Resenha Podcast, que é o Alexandre Fonseca que apresenta. E a ideia do podcast é trazer sempre informações, trazer pessoas aqui especialistas que vão trazer sempre informações que venham agregar, que venham acrescentar no nosso dia a dia, trazer conhecimento. E os assuntos são os mais variados, os mais diversos. E não diferente, hoje o convidado é um dentista, né? Eu vou apresentar agora, daqui um pouquinho. Mas antes disso, eu queria falar que, né, você pode seguir nossas redes sociais, Estúdio Vasconcelos, no Instagram e Facebook e YouTube. Ok, Instagram, Facebook e YouTube. E os cortes estão junto lá? No YouTube. Então os cortes você acompanha no YouTube. Nós estaremos divulgando sempre, né? A gente está divulgando nas nossas redes sociais. Então você pode ali linkar, vai até o YouTube e se inscreva lá. Porque a partir que você se inscrever e você receber a notificação, você vai estar aí acompanhando os nossos podcasts. Voltando hoje, então, nosso convidado é hoje o Guilherme Casara da Silva Fraga, é isso? Isso aí. Guilherme, ele, antes de mais nada, é meu vizinho, né? A gente é vizinho do mesmo prédio. O Guilherme, ele é dentista, cirurgião dentista, né? Isso. É natural de onde, Guilherme? São Leopoldo. São Leopoldo. São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Isso. Tem um amigo lá. Ah, é? Tem um amigo lá. Um amigo conhecido. Tem que ir lá agora visitar ele daqui uns Não, dias não lá. Agora me deu um branco do meu amigo. Né? Douglas Carneiro. Douglas Carneiro. Lá pelo Corretor de Imóveis da Prata, a gente faz podcast junto aí. Tô devendo uma visita lá agora, início de setembro. Vou subir para aqueles lados, Já passa ali no caminho. vou chegar em São Leopoldo Vai ali. pra Serra, passa em São Leopoldo, que é caminho. Começa a Caminho rota romântica. caminho de Expo. Não, Expo Inter é antes, né? É antes, é Mas Esteio. já no lado. Sim, é logo Esteio lá. de São Leopoldo, né? Esteio, Sapucaí e São Leopoldo. Ah, Sapucaí e São Leopoldo. Isso. Depois Novo Hamburgo ali. E aí São Leopoldo é o marco zero da rota romântica. Se tu vai subir a serra pela 116, Começa começa em São ali. Leopoldo. Rota muito bonita ali. Berço da imigração alemã no Rio Grande do Sul. Ali tem dois irmãos também, né? Seguido, dois Logo irmãos. em seguida, dois irmãos. Tem Ivoti, dois irmãos. Muito lindo aquele Morro roteiro. Né? Reuter. Vai subindo a serra lá. Lindo aquele lugar ali, aquela região. Bom, então o Guilherme, ele é cirurgião dentista formado pela URGS. Isso. Há quanto tempo tu é dentista, Guilherme? Desde 14 de janeiro de 2016. 2016. Também ele é cirurgião e traumatologista bucomaxilofacial, é isso? Conseguiu. Essa aí o pessoal tem dificuldade. Pela residência de saúde do Grupo Hospitalar Conceição. Formado em aplicação de toxina botulínica, é isso? Isso. E preenchimento de rugas com ácido hialurônico. Esses nomes de medicina me quebram, velho. E nem farmácia o nome de remédio, né, tio? Não... nome de remédio, os caras inventam assim, ó. Não sei como é que eles conseguem. Parece que estão falando russo os nomes que criam. Impressionante. Sobresp. Sobresp. Né? Sobresp? Isso. Ah, tá. É aqui de Santa Maria, Sobresp. Eu já ia perguntar se era de São Paulo. Formação em prescrição de nutracêuticos e hormônios na odontologia na OF, é isso? Isso, na odontologia e na harmonização orofacial. OF, isto. Também formação em nutrição funcional com o professor Gabriel de Carvalho, Faculdade de Saúde Avançada, FSA. Isso. Também formação em interpretação de exames laboratoriais com o professor Gabriel de Carvalho, pela FSA também. Pós-graduado em ortomolecular pela Faculdade Unisalles, é isso? Unileia. Faculdade Unileia. Ah, ele tem Unisalles naquela região, Canoas, né? Acho que é. Tem Unilassalle. Unilassalle, isso. Quase, cheguei perto. E graduando em nutrição pela Unopar também. Informação. 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 Quarto semestre. Assim, só para nós iniciar a conversa, né? Uhum. Eu, todos os anos, agora com a pandemia não, mas todos os anos sempre teve o mérito empresarial. Profissional empresarial.
E eu vi que tem, quando chega na área de dentista, tem uma variedade muito grande de dentista, né? Desde diferentes áreas, né? Sim. Inclusive tem a parte infantil ali, pediatra também, Isso. né? Quais são as áreas assim mais conhecidas hoje na área da ortodontia que se fala ou não? Não, é da área dentária. Odontológica. Odontológica, isso. Odontológica. Odontodontologia é uma parte, né? Isso. A odontologia é o nome do curso que forma o cirurgião dentista, né? Cirurgião dentista. O título do profissional formado em qualquer faculdade de odontologia no Brasil, desde a Lei 5.081 de 1966, que regulamenta a profissão, é cirurgião dentista, tem que fazer a faculdade de odontologia. São 5 anos de formação. Tá, e a partir da faculdade de odontologia, quais são as áreas que ele pode Atuar? Sim. Ele vai ser um cirurgião dentista generalista. Geral, né? Tipo um médico clínico geral. Clínico geral. Exatamente. Tá, a partir daí, quais são as áreas hoje que existem, né? As diferentes áreas que existem hoje de atuação. Tem diversas especialidades reconhecidas pelo Conselho Federal de Odontologia. Vou falar alguma delas, tá? Sim. A cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, que é a que eu fiz a residência. Sim. Nós temos a ortodontia, ortopedia facial, que é colocar os aparelhos, né? Os aparelhos. Para corrigir o crescimento dos maxilares e posição dentária. Uhum. Nós temos a endodontia, que se especializa em tratamento de canal. Sim. Tá? Nós temos a periodontia, que trata a questão da inserção do dente no osso, ali a região que o dente está inserido nos maxilares, Qual basicamente. O nome dessa... Periodontia. Sim. Eu estou sendo bem resumido, né? Sim. É muito mais do que só isso. Nós temos a odontopediatria, que é para tratamento de crianças. Uhum. Nós temos a estomatologia, que é a especialidade que trata as doenças bucais, que não só dentárias. Por exemplo, líquen plano, o diagnóstico de câncer de boca, aftas, herpes, as diversas patologias dos tecidos bucais, né, da mucosa oral. A estomatologia se especializa nessa área. Nós temos a prótese bucomaxilofacial, que vai fazer a correção de grandes defeitos de face por um acidente ou mutilação por uma cirurgia que precisou remover um tumor na região da face. O protesista bucomaxilofacial vai colocar a prótese de nariz, olhos, orelha, isso tudo dentro da odontologia. Então tem diversas especialidades reconhecidas pelo CFO. E nós temos também áreas de atuação, né? Que não são especialidades, nome de especialidade, não é uma pós-graduação, uma especialização na odontologia, mas são áreas de atuação também. Sim. Aí depende não só de cursos de especialização, mas cursos de atualização. Mas especialidades, nós temos um número de especialidades reconhecidas pelo CFO, que são, dentre elas, essas que eu citei, as mais famosas, né? E a odonto, ela também tem período de residência que nem o médico, por exemplo. Ele se forma em medicina e vai para um hospital, né? Sim. Para prática. Então, na odontologia, os cursos de residência, principalmente em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, faz a mesma residência como, vamos supor, a residência médica, tu faz 60 horas semanais em hospital mesmo, né? Com prática hospitalar, predominantemente, de atendimento e bloco cirúrgico. Sim. Algumas residências de estomatologia, que é a questão das patologias bucais que eu tinha falado. Mas na odontologia tem muito mais cursos de especialização, que geralmente leva 2 anos. 2 a 3 anos de especialização. Ortodontia são 3 anos, né? A maioria das especializações, prótese, odontopediatria, endodontia, que eu havia falado, são 2 anos de especialização. Mas sempre com atendimento ao paciente. Não te forma um cirurgião dentista sem ter atendido pacientes. Então, isso, na graduação, a partir do 4º semestre, tu já aprende a fazer anestesia, técnica anestésica, anamnese, né, semiologia, propedêutica, e a extração dentária. Já começa no 4º semestre de faculdade. Então, tu tem as clínicas, dentro da faculdade tem clínica de dentística, clínica de prótese, clínica de endodontia, clínica de cirurgia, e tu vai atendendo os pacientes. E como é que é a experiência, assim, do tirar o primeiro dente, assim, deve ser uma experiência que tu marcou pra vida. É bem variado, né? Tem colegas que acabavam passando mal, né? Ficavam meio de mal-estar vendo a
sangue, Sim, enfim, né? sim, Tem sim. pessoas que não têm o perfil de cirurgia, acaba Sim, indo para uma área mais clínica, né? Na odontologia. A sim, odontologia é bem ampla, então tem para todos os gostos. Para quem quer ir sim, mais para cirurgia, quem quer mais para área clínica. Mas tu é sim. obrigado, como tu te forma cirurgião dentista, tu é obrigado a fazer as cirurgias bucais. Tu não tem como fazer. Se Sim, formar sem ter feito. sim, Então sim. tem gente que desmaia, tem gente que passa mal e tem gente que fica bem tranquilo. Eu fiquei bem tranquilo. Eu já tinha feito estágio com um Sim. cirurgião bucomaxilofacial, que era amigo nosso de família lá em São Leopoldo. E então, eu antes de começar a anestesiar, eu já tinha acompanhado ele nas cirurgias. Eu tinha ido Sim. para bloco com ele, já tinha acompanhado ele no consultório. Uhum. Então, eu já tinha visualizado muito da técnica. Eu sempre gostei, né? Tanto que eu já Sim, saí sim, da, sim, da faculdade, entrei direto na residência de cirurgia, né? Que era a área sim. que eu mais gostava dentro da odontologia. Mas isso também se acostuma, né? Porque por exemplo, eu tinha um problema que era tirar o todo de sangue, né? Aham. E eu resolvi mais ou menos, assim, de não passar mal a partir do ano retrasado com a pandemia, né? Que aí eu peguei Covid e aí tive que fazer vários exames de sangue, Sim, né? sim. E aí acabou que, por último, já não tava passando mal como eu passava, né? Chegou a se E em habituar. função com a minha filha também, agora os últimos dias, os últimos tempos aí que a gente tem que dar uma ajudadinha, né? Sim. E a gente acaba visualizando ali e acaba que tudo normal, né? Então acho que meio que se acostuma isso aí. Acredito que com a prática a gente imagina que tanto o médico quanto o dentista ele vai que chega um ponto que se torna normal pra ele, né? Sim, se torna rotineiro, com certeza. Quanto mais tu faz, mais lugar comum fica, né? Sim, sim, Bem, sim. A odontologia, porque ela tá atrelada à medicina, né? sim, Existe uma base igual, tanto para quem faz medicina quanto para quem faz odontologia? perfeito. Imagino que sim, né? Sim, sim. Antigamente tinha alguns cursos, inclusive na URGS, que fazia as aulas junto, né? Fisiologia junto, anatomia junto. Uhum. Hoje já está bem separado. A odontologia no Brasil começou dentro das faculdades de medicina e farmácia. Era Uhum. uma faculdade anexada, né? Era um curso anexado. Sim, Então, sim, historicamente teve essa separação. Alguns países da Europa ainda é especialidade médica. Tu tem que fazer medicina e se especializar em odontologia. Da sim. mesma forma que tu te especializa em Sim, oftalmologia, sim, otorrinolaringologia. sim. Mas a grande maioria dos cursos Digamos, saiu um acabou clínico geral, depois se especializava exatamente em odontologia. em Portugal odontologia. foi assim por muitos anos, né? Formava, fazia medicina e depois era médico estomatologista, né? Agora eles têm a formação em medicina dentária, é médico dentista o nome do profissional em Portugal, por exemplo. Sim, Mas é as mesmas atribuições sim, da sua área de atuação, né? sim. Muito bem. Bom, eu vou fazer algumas perguntas básicas aqui que imagino que sejam as dúvidas, né, das pessoas quando te procuram no dia a dia, né? É, Bom, mas antes eu quero fazer uma pergunta. Quais são as principais, assim, talvez você vai até mencionar algumas que eu vou perguntar aqui, né? Mas quais são os principais problemas, assim, no dia a dia que são mais comuns entre as pessoas? Posso retroceder um pouquinho? Pode? Ainda daquela questão da formação que tu perguntou, Sim, sim. que eu falei muito de antigamente, mas não Ele falei falou do como é que tá mais atualmente. atual. Então, em Portugal, o curso se chama Medicina Dentária, Sim, e alguns países têm que fazer a especialidade mesmo, tem que fazer medicina e depois se especializar em odontologia. sim. No Brasil, se não me engano, foi nos anos 30, quando a medicina estava agregando todas as especialidades cirúrgicas, a odontologia optou por ficar separada, né? Uhum. Na época já era uma profissão bem consolidada e os dentistas da época acharam vantajoso permanecer uma profissão separada da medicina. Uhum. Então a medicina abraçou todas as especialidades cirúrgicas, menos a odontologia. Tanto que bem antigamente a medicina era praticada por práticos, né? Os Uhum. barbeiros, cirurgiões Uhum. barbeiros, né? O barbeiro ele fazia barba, cortava o cabelo, extraía um dente, fazia uma sangria, um enema e era médico prático, né? O dentista prático. E a odontologia ficou também muito tempo com os dentistas práticos, regulamentados, e os Uhum. dentistas que faziam faculdade. Sim. E acabou que a profissão estava forte o suficiente para se manter separado, né? Uhum. Mas seria na mesma linha que, vamos supor, a oftalmologia resolvesse, não, agora, para ser oftalmologista, não vamos mais fazer curso de medicina, né? Vamos Sim. se especializar Sim. direto em oftalmologia.
Obviamente, o oftalmologista teria que estudar fisiologia, Sim, anatomia, saúde geral, para poder se especializar sim, na saúde ocular, né? sim, Então, a odontologia siga na mesma linha. Ela é sim, uma área da saúde, primariamente. sim, Você tem que estudar anatomia, tem que estudar patologia, imunologia, genética, bioquímica, toda a área da saúde. E depois o curso vai focando nas especialidades odontológicas, né? Vai sim, ter a clínica de dentística, de patologia, de cirurgia, bucomaxilofacial, sim. enfim. Então ela segue nesta linha. Mas por que que a ontopsicologia, porque eu acho que basicamente ou existe outras especialidades que ficou meio à parte da medicina tradicional, ou só Da a odontologia odontologia? só. No Brasil, né? Pela, vou usar um termo meu, né? Digamos que pela facilidade que é lidar com os dentes em relação ao resto do corpo, coisa assim ou não? Eu acredito que mais pela complexidade de ser apenas uma especialidade, que Sim, levaria 2, 3 anos de residência para se sim, especializar em odontologia. A odontologia em si tem as suas próprias sim, especialidades, então eu acredito que por ser complexo demais para ser apenas uma especialidade sim, médica, ela acabou ficando separada da medicina. sim, Isso uma vertente, né? sim, A outra vertente também é porque, pelo menos historicamente no Brasil, ela já era forte o suficiente como profissão sim, para ter independente independente. para acabou optando por não ser abraçada pela medicina, Sim, mas poderia ter acabado sendo também. sim. Porque o fato de ter mais, digamos que um acesso mais fácil, digamos assim, aos dentes, de qualquer forma, existe a anestesia, o corte, né? A Exatamente. extração, a costura, Sim, sim, sim. todo um. Eu lembro que eu quando eu usei aparelho dos dentes, né? E eu tinha um siso que estava abaixo do osso, né? Isso. Então a minha cirurgia de um siso levou praticamente 4 horas. Leva muito. Porque ela estava abaixo do osso, então ela teve que abrir a gengiva, Sim. tirar aquele pedaço do teu osso que estava por cima do dente, Sim, sim. né? E foi tirando até que conseguiu pegar o dente. Foi Exatamente. bem, A bem cirurgia de, dolorido. a cirurgia de siso, ela é muitas vezes mais complexa que uma fratura de mandíbula. As fraturas de mandíbula a gente fazia na residência, lá no hospital, e resolvia muitas vezes de maneira bem mais simples do que a cirurgia do siso, né? Sim, A cirurgia do siso, como tu mesmo estava falando, a gente sim, precisa fazer um retalho de gengiva, expor a mandíbula ou o maxilar, fazer a remoção óssea, dividir o dente muitas vezes, porque a raiz está numa posição que não vai sair, sim, divide o dente, divide raízes, tem proximidade com a anatomia, então a cirurgia do siso é uma cirurgia muito complexa. sim, E é bem indicado que se faça com um especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Tem sim, muito cirurgião dentista clínico geral que acaba fazendo e tendo problemas, e mesmo o próprio cirurgião acaba sim. fazendo e tendo problemas, devido à complexidade da cirurgia mesmo. Sim, não, eu lembro que foi bem. Eu acho que foi até mais de uma vez foi aplicada anestesia durante Durante o a procedimento. cirurgia, Sim, sim. procedimento, né? Eu lembro que eu fiquei acho que uns 4, 5 dias bem É uma inchado, né? cirurgia bem traumática. Bem, não chegou a doer, assim, dolorido no Sim, sentido de que eu senti a pressão, né, de mexer com certeza, com com certeza. dente, com osso, né? Sim, sim. Então, assim, foi Inclusive bem. afasta a musculatura ali, né? Vai afastar a masseter, vai afastar toda a musculatura e isso gera muito edema, né? É uma Uhum, cirurgia muito traumática. Então todo esse inchaço é uma resposta sim, cicatricial, né, do tecido e gera sim, muito edema ali. sim. Então não está atrelado ao acesso, digamos que Não, está não atrelado tem à nada. complexibilidade e o histórico da profissão. Exatamente. E ela teve uma Ela. separação da medicina tradicional, Isso aí. digamos, na formação, né? A medicina, a clínica médica, ela era praticada pelos físicos, né? Não tem Sim. nada a ver com o físico hoje. Uhum, Com uhum. os físicos ou physicianos, digamos assim, em inglês do termo é physician. Eles faziam análise de urina, tinham horóscopo e várias coisas esotéricas que, óbvio, que caíram por terra, mas eles lidavam com a parte clínica. Eles eram os médicos, né? E os cirurgiões faziam as loucuragens de cirurgia, né? Que ninguém queria fazer, né? Porque era muito perigoso. Não tinha asepsia, não se conhecia de microbiologia, não sabia que Sim. existiam bactérias, fungos e micro-organismos, né? Então o cirurgião, ele era um prático, né? O cirurgião ia lá amputar uma perna, Fazia extrair o que um tinha que fazer dente. e seja o que Deus quiser. A cirurgia era separada, né? Tem um E a filme que medicina acaba que é. ela abraça todas as áreas cirúrgicas, menos a cirurgia odontológica, a cirurgia dentária.
aqui no Brasil e em alguns Sim, países, né? sim. Que acaba optando por ficar como uma profissão Tem separada. um filme que eu acho que é O Físico, né? Que fala isso, né? Isso, Das isso. primeiras... O físico é Que ele bem fez, isso. eu acho que foi um apêndice, né? Que ele fez cirurgia, não lembro. Isso, Eu acho que era a foi... doença do lado que chamava. É Doença do Lado. Bem, bem legal o filme, muito bom. Né? Bem E ali, bacana. esse filme mostra bem, ali é a Europa medieval, ele é um barbeiro, né? Sim. E ele faz ali extração dentária, amputação. As práticas eram muito rudimentares, né? E eu tava lendo um dia, no passado, as cirurgias que eles faziam, tipo, botavam uma plateia assistir, né? Sim, sim, E sim, eles faziam sim. ali, sem anestesia, sem nada, e as pessoas assistindo. Assistindo, sim. Era... Totalmente, né? Asepsia era muito, É. muito fraca, né? Muito fraca. O próprio o livro do relatório do Flexner, que é de 1910, que é o que regulamenta a Aham. educação na área da saúde, né? Os cursos de medicina, odontologia, farmácia, como tem que ser a formação na saúde. A capa do livro, isso é em 1910, né? 100 anos atrás, Uhum. é quase ontem, dá para Uhum. se dizer. Tá lá fazendo uma cirurgia, uma tiroidectomia, parece um barbeiro. Ele bota um paninho aqui, cortando ali, todo mundo, o cara de bigode de fora, sem máscara, sem touca, sem nada, né? Sim. A mãozinha só lavada, sem luva, fazendo um acesso na É. garganta do É. paciente, né? Então, Sabe que eu olho aquele filme de guerra, né, aí vamos lá, Segunda Guerra Mundial, né, e, e os filmes, eles tentam colocar digamos que o mais próximo possível daquilo que funcionava na época, né, ah, e a gente via como era precária as coisas, né, assim, isso coisa de muito pouco tempo 70 anos atrás. atrás, Sim. de 50 anos atrás, né. Penicilina, né? O antibiótico foi surgir não faz 100 anos, É. né? E se nós for, às vezes também, conforme o hospital que a gente for, ou lugar, assim, o ambiente médico, né, a gente vai ver também equipamentos e coisas não são tão antigas assim, tu vê que era bem simples, né? Muito, sim. Então a gente vê hoje que a medicina atual, hoje ela avançou muito, tem muita Muito, tecnologia, né? muito, Hoje um muito. dente, dá pra dizer que a gente tira sem dor. Sim, com certeza. Não sente Com talvez certeza. nem anestesia. Muitas vezes não. Porque eu lembro que uma vez eu tirei quando fui tirar um dente, ela colocou uma anestesiazinha, acho que era tipo um gelzinho, quando ela Isso. colocou a agulha, já nem senti Nem nem a sente a agulha. introdução da agulha. Sente a É. introdução. Então totalmente indolor, né? Sim, sim. Bom, entrando já na tua área, quais são assim, eu vou te perguntar primeiro nesse formato, né? E depois tem algumas perguntas assim, que talvez já vai adiantar e algumas outras eu vou talvez perguntar, né? E quais são os principais problemas, assim, hoje no dia a dia, do teu consultório lá, o que que se apresenta, o que que é mais comum entre as pessoas? As pessoas têm vindo bastante com periodontite, O que que é que é isso? uma doença que causa a progressiva perda de inserção do dente nos ossos maxilares, né? Uhum. É quando a placa bacteriana, tártaro, né? Comumente chamado de tártaro, né? Que é o cálculo dentário, acaba rompendo aquela defesa da gengiva e passa a adentrar entre a gengiva e o osso, né? E aí o Uhum. paciente fica sem acesso à higienização desse local e ela progressivamente vai fazendo uma desinserção do dente no osso. Vai afrouxando o Vai dente. afrouxando o dente. E muitas vezes cai o dente inteiro e o paciente, caiu um dente lindo, bom, caiu inteiro. Sem cárie nenhuma. Porque a doença não era cárie, era doença periodontal, né? E como é que ela percebe isso? Ela sente dor? Não, completamente indolor, né? Exceto quando agudiza, né? Alguns casos, o paciente por algum motivo baixou a imunidade dele, aí sim, vem dor, Hum. e o paciente acha que é dor por cárie e não é, é uma dor Tá, por mas a pessoa que tem periodontite. a cárie, né? Uhum, Tártaro, né? Tu olha o dente está sujo ali, tá? Vê que uhum. precisa de uma limpeza dentária, né? Sim, sim, Nesse caso, é sinal que pode ter esse risco. com certeza. Uhum. E isso é comum de acontecer. Sim, é bem comum. Uhum. Visto seguido, pacientes assim com doença periodontal que nem imaginava que tinha. Alguns dentes já começando com mobilidade, o paciente nem tinha se dado conta. E o tártaro, o que que isso, o tártaro é o açúcar do alimento? Não, O não. que que é o tártaro? Então, Como é que ele se cria? nós temos em todo o organismo micro-organismos, né? Em todo o corpo, Uhum. né? Essa microbiota. E na boca nós temos a microbiota oral, né? Uhum. Essas bactérias, se não tem uma higienização adequada, não passa a escova ali em algum ponto que não chegou direito, vão começar a se depositar.
E sim, se a pessoa tem uma dieta muito rica em açúcar, muito frequente, isso propicia um maior acúmulo dessas bactérias, né? Sim. Principalmente a espécie Streptococcus mutans, que utiliza a sacarose para formar um polímero, tá? O PEC chama, polímero extracelular, que ajuda a formar esse biofilme, né? Uma placa bacteriana. Não é só Streptococcus mutans, tem várias espécies de bactérias ali, e essas bactérias vão se agregando e formando aquela placa. E a saliva é um mecanismo de defesa que a gente tem, Uhum. e vai ter imunoglobulinas, vai ter íons como cálcio e fosfato, que vão agir nessa placa de uma maneira a defender o corpo e inativar a ação dessas bactérias, né? Vão mineralizar as bactérias. Isso é uma defesa. Essas bactérias mineralizadas formam o tártaro. O cálculo dentário, né? Igual um cálculo renal, que é uma pedra nos rins, o cálculo dentário é uma pedra nos dentes. Ela era uma placa bacteriana, bactérias vivas, que foram mortas por ação de defesa da saliva. Tem pessoas que têm uma saliva mais rica em íons, né? Cálcio, fosfato, e acaba mineralizando mais fácil. Outras não mineraliza tanto. Então ele neutraliza, criando uma proteção. Criando uma proteção que se Ali forma o tártaro. Forma o tártaro. Aquelas bactérias estão mortas ali. Porém, o tártaro ele é muito rugoso, é uma superfície rugosa que propicia aderir mais bactérias novamente. A gente não é estéril, né? Nós temos bactérias vivas no corpo todo. Então, essas bactérias vão voltar a se depositar ali. E vai chegar um ponto que esse tártaro vai começar a migrar para baixo da gengiva. Que aí viraria a periodontite, né? Primeiro inicia com uma gengivite. Sim. Né? Gengivite, aquele sangramento gengival e o acúmulo de placa bacteriana ali. Sim. Que vai mineralizar com o tempo, se não for escovada, né, higienizada, ela vai mineralizar, que isso é o tártaro. A mineralização da placa bacteriana. Tá, e como é que protege, que a gente consegue proteger dessa bactéria? Porque ou ela tá ali, ou é a alimentação, é a escovação mal feita, o que faz ela se manifestar no dente? Então, Na boca, né? Isso, na boca. ela tá na boca, né? Faz parte da microbiota bucal, né? A tua dieta é muito importante. Quanto mais rica em açúcar simples, né? Principalmente sacarose, mais propensa à formação de tanto a placa bacteriana quanto a cárie, né? E a higienização é fundamental, né? Mas a tua dieta também é fundamental. As coisas, ela é uma doença multifatorial, né? Cárie não é uma doença que está no dente, né? Até é importante falar isso, que as pessoas... é normal às vezes dizer, eu tô com uma cárie no dente. Tá? Tu tem a doença cárie. E a manifestação, sim, muitas vezes é uma cavidade no dente, né? Sim. Mas aquilo ali é só uma manifestação da doença que está em ti, né? E ela é uma doença multifatorial. Higiene oral inadequada, consumo inadequado de alimentos, principalmente ricos em sacarose, mas não só, né? Carboidratos simples em geral. E uma deficiência na higienização, né, bucal. E deficiências nutricionais, enfim, isso também acaba facilitando a progressão, né, da perda mineral do dente, né, a formação da cavidade, a sequela da cárie, enfim. Sim. E o creme dental, não sei se é creme dental ou pasta de dente, como é que é o correto? É a mesma coisa, né? Tem o termo também mais oficial, é dentifrício, né? Mas pasta de dente, creme dental. Ele já vem com esses agentes, digamos assim, para fazer essa proteção? Sim. Ou vem o creme dental comum e vem o que tem algum produto, alguma coisa que protege desse... É bactéria, né? Isso, é uma bactéria, né? Ele vem com flúor, né? Todos os cremes dentais, eles... nem todos, a maioria, Colgate ali, Oral-B, as principais marcas, né? Vai vir com flúor, né? O flúor, ele auxilia nessa proteção, previne a progressão da cárie, mas não é a maneira mais, digamos que adequada de fazer essa proteção. O flúor, ele... historicamente, depois que foi inserido o flúor nos cremes dentais e na fluoretação da água, acabou reduzindo muito as taxas de cárie, mas não depende só do flúor, né? Depende da higienização adequada, da alimentação adequada. Tanto que se fosse só pelo flúor, não existiria mais cárie, não é o que acontece. Sim. E às vezes eu vejo propaganda, né, de creme dental, e sempre tem um dentista ali, esse eu indico.
realmente funciona, porque a gente vai nas farmácias e a gente vê com flúor mais não sei o que, com mais proteção não sei o que mais, esse aqui protege mais não sei o que, 72 horas. Eles realmente vêm com esse poder de atuação, no agir no dente, Na- ou não, ou é tudo a mesma coisa? É praticamente tudo a mesma coisa, tá? Sim. São detalhes, assim, o marketing é muito forte, né? A questão da indústria é muito forte, mas Para deixar o assim, dente mais branco, mais flúor, questão de gengivite. esses que tem para deixar o dente mais branco, eles têm agentes de polimento, né? São Sim. branqueamentos dentários. E acaba sendo um problema para muitas pessoas que já costumam escovar com muita força e escovas inadequadas e acaba Sim, desgastando muito os dentes. Vai branquear por polimento, né? É diferente de um sim, clareamento em consultório. É sim, uma ação química, né? Vai sim. fazer a quebra dos pigmentos, tá? Com Hum, peróxido de carbamida, que é utilizado. Esse sim faz um clareamento. Agora, creme dental faz branqueamento por polimento. E que hum, acaba sendo um problema muitas vezes, porque a pessoa já costuma escovar com muita força, já está desgastando os sim, dentes e esse polimento aí não vai ter um efeito benéfico em termos de saúde, até vai branquear. Mas a pessoa, enquanto não mudar os hábitos, né, de marrão, café, vinho e bebidas e alimentos que pigmentam o dente, vai ficar só desgastando e chegarei nessa poluindo. pergunta. É, qual é a indicação hoje de higienização dos dentes? Quantas vezes ao dia? Uma vez ao dia? 3 vezes ao dia? 4 vezes ao dia? Qual é a sugestão do profissional quanto à higienização? A gente Adequada, recomenda né? pelo menos aí 3 vezes ao dia, né? Logo que acordar, fazer uma boa higienização já para reduzir todo aquele acúmulo de Uhum, bactérias que aconteceu durante a noite, sim. porque durante a noite vai baixar o fluxo salivar Uhum, e vai começar a depositar. Isso está sempre acontecendo, né? Escovou os dentes, um segundo depois já começou a primeira bactéria a pousar ali no dente, a segunda e vai multiplicando, né? É uma uhum. taxa exponencial de crescimento, né? A bactéria. Uma vira duas, duas vira quatro, quatro vira oito, oito vira E vai 16 e vai pedindo tá colonizando ali a boca de novo. Então a gente faz essa escovação logo que acorda, para já fazer uma boa limpeza Uhum, antes de começar a alimentação. uhum, Café da manhã aí a pessoa já vai comer aquele bolo, aqueles alimentos com açúcar, o próprio mel também. uhum. Então já vai estar propiciando cárie ali. Antes do café da manhã ou depois do café da manhã? Logo que acorda, preferencialmente logo que acorda. Tá. Se fizer depois do café, ótimo, que Eu bom que faz. normalmente faço isso. Tipo, eu acordo. Aí tu vai se escovar, fica com aquele gosto do creme dental, né? Aham. Aí tu vai tomar café, parece que tu tá com aquele gosto do creme dental. Então eu prefiro tomar o café, Sim, depois aí fazer a escovação, que aí tu já fica a sim, boca higienizada, né? sim, E já também elimina o excesso do café sim, sim. e do açúcar, né? Que a gente comeu pela manhã. Idealmente, faria a escovação logo que acorda. Sim, Aí come, faz de novo, ótimo que sim. faça. Depois do almoço. E a Uhum. última coisa, antes de dormir, tem que ser escovação e fio dental. Não pode ficar sem. Ah, Porque durante a noite, como eu tinha explicado antes, é que vai ter aquela hum, baixa do fluxo salivar. Como eu tinha dito, a sim. saliva é uma defesa do corpo, né? Ela vai ter Uhum, imunoglobulinas, lactoferrina, enzimas que vão defender contra essa uhum. colonização bacteriana, só que o fluxo salivar está reduzido de noite. Então a boca fica mais seca, essas bactérias vão estar ali, se for deitar tendo se alimentado e não escovado os dentes, não feito uma Uhum, boa higiene bucal, a chance de cárie aumenta muito. Porque essas bactérias vão estar lá com alimento para fazer a fermentação, né? uhum, A rota metabólica delas, e durante esse processo elas vão liberar ácidos, né? E uhum. aí a liberação desses ácidos é que vai desmineralizando o dente, causando como é que eu diria? A cavidade que comumente as pessoas dizem cárie, né? A cárie no Uhum. dente. Mas, como eu disse, a cárie é uma doença que está no corpo, né? Sim, Ela tem manifestações ali nos dentes através da cavidade, né? Da cárie. sim. Na verdade, a cárie é o efeito da proteção que o corpo cria em cima da bactéria. Esse é o tártaro. O Esse é o tarto, tártaro, esse é o cálculo. tá certo. Tô confundido. Aham. Não, tranquilo. Tô falando da cárie, né? A cárie, daí a manifestação clínica, né, da cárie é o início da desmineralização do dente, que pode Uhum. ser desde uma mancha branca, Sim. bem inicial, nem formou cavidade, o paciente nem vê. Por isso a consulta, né,
Tu faz a secagem ali dos dentes e tu identifica, ó, aqui está iniciando uma cárie. Não necessariamente ela tem uma cavidade, não precisa restaurar. Uma cárie inicial, já tem a manifestação da cárie no dente, pode ser tratado com higienização adequada, Tá, e ela readequação da cria um dieta. buraco no dente, a cara? Progressivamente, sim. Sim. Chega a um ponto que a perda mineral naquele ponto ali que está Uhum. ocorrendo, né, aquela ação bacteriana, vai sim formando uma cavidade. A gente vai perdendo tecido mineral. Até chegar, digamos, na raiz, tiver que eliminar o dente. Até chegar a polpa ali onde tem a Aham. inervação. A polpa tem, que é a parte mais interna do dente, né? Ela tem vasos sanguíneos, vasos linfáticos, tecido conjuntivo, células que reparam o dente, que Uhum. são chamados odontoblastos, assim como tem nos ossos os osteoblastos, fazem a remineralização óssea, né? Deposição óssea. Tem os odontoblastos, que também é a mesma coisa, eles depositam tecido mineral e tecido dentário para Sim. fazer uma resposta de defesa à agressão da cárie, ou né, uma reciclagem do dente, assim como tem uma reciclagem do Sim. osso, né? Isso internamente. Então, o dente ele é um órgão, né? Cada dente é um órgão, né? Sim. Composto por tecido mineral, hidroxiapatita, que é a parte do esmalte, ali é 95% hidroxiapatita, a parte da dentina, que é em torno de uns 65%, hidroxiapatita e tecido conjuntivo, colágeno, e a parte interna do dente, que é a polpa, que é comumente chamada de nervo, né? As pessoas dizem, Uhum. é na raiz ou é o nervo. Na verdade, é a polpa, né? A polpa dentária, que tem esse tecido que está em constante evolução. Ele está sempre depositando tecido dentário na dentina, respondendo a agressões do meio externo, né? Mastigação inadequada, trauma dentário, cárie, um início de processo de cárie ali Sim. no dente, o dente vai respondendo internamente, né? Com as Então, defesas. então a cárie é o mineral, né? E no dente que ele sai do dente para combater a bactéria, é isso? Não, Não? é um desequilíbrio químico que acontece. Ah, tá. Essas bactérias que estão ali aderidas no dente, né, pela placa Uhum. bacteriana, quando elas começam a fazer a rota metabólica energética Uhum. delas, elas Sim. liberam ácido. Ah, tá. Sim, tá. E essa liberação de ácido, por uma regra química, de equilíbrio químico, Sim, faz com que o dente comece a liberar tecido mineral, cálcio e sim, fosfato, para equilibrar. Porque sim, tem a queda do pH, né? Fica o pH sim, mais ácido, e aí o dente começa a transferir íons, sim. né, minerais, para equilibrar esse meio, Para compensar. para compensar. Só que quando essa compensação é além do. Passa de um certo limite, começa a ter a perda. Não tem a reposição, né? Se esse Sim, mineral sai e repõe, o dente permanece igual. Agora, esse processo vai continuar muito tempo, aquela região ali não está sendo bem escovada, aquelas bactérias não estão sendo removidas, o paciente continua com uma dieta inadequada, rica em açúcar, aquele processo vai aumentando até que chega um ponto que o dente ele cavita, né? Forma a uhum. cavidade da cárie. E ele perde aquela estrutura. E aí não tem mais recuperação. Depois que perdeu, aí só com a restauração, né? Que antigamente chamava obturação, obturar o dente. Tá, É a mas restauração do eu dente. lembro, eu já abturação? Obturação. Obturação, Mas tá. hoje É que nem os campeão e os é- campeão, né? hoje o termo certo é restauração, tá? Restauração, tá. Ele é colocado como se fosse uma massa em cima, né? Isso, é uma Tá, isso resina. é definitivo, essa resina. Sim, sim. Quer dizer que aquela resina ali, colocou ali por baixo não vai se restaurar, vai ficar sempre o dente pendente, aliás, por baixo com aquela cavidade. É, a cavidade formada, tu vai ter que utilizar a broca, né? Fazer a cirurgia dentária ali Sim, para remover o tecido cariado. Aquele sim, tecido que já não tá mais saudável, que não tem mais condições de se sim, recuperar. sim, Fazer um preparo cavitário para colocar a restauração. sim. E ela é definitiva. Sim, é definitivo. Definitiva. Dá para dizer aí que tem restaurações hoje de resina que já passaram de 20 anos, né? Uhum. Tá, mas se chegar a cair, tem que fazer de novo ou tem que arrancar o Sim. dente? Não, depende, Aí sim. depende o grau de lesão, né? Sim, sim. Muitas vezes é uma restauração que já está tão profunda, já está subgengival, aí isso depende de cada Sim. caso, né? O paciente não quer fazer uma cirurgia de aumento de coroa clínica para expor aquela região, para restaurar, acaba... Isso é muito conversado com o paciente, né? O Uhum. paciente tem a decisão sobre o corpo dele, né? Tem casos que tu pode ponderar. Ainda é vantajoso fazer restauração, o dente, né, nós vamos ter que restaurar, fazer uma cirurgia de aumento de coroa clínica, fazer tratamento de canal, e aí o paciente, não quero fazer tudo isso. Aí faz a extração. Mas hoje, em último caso, é a extração. Sempre é o Sim. último caso. A gente Último salva o caso. dente até o final, Sim, né? sim.
Eu fico imaginando como é que era antigamente, né? Quando não tinha anestesia, não tinha dentista, não tinha nada. Como é que era o troço? Porque se tem uma coisa que incomoda, é o dente, né? Esses tratamentos antigos aí, nossa, a odontologia antes de virar uma profissão científica, né? Quando ela era uma profissão prática, se fazia de tudo, né? Esmagava certas ervas, misturava até com fezes, colocava na cavidade, fazia um monte de coisa absurda, né? Não, imagina extrair um dente sem nada, assim. Sim, não tinha. Tratamento de canal. Imagina a pessoa com dente. Sim, o tratamento era principalmente a extração, porque era a remoção do foco infeccioso, né? Não tinha muito o que fazer. O tratamento de canal, o que ele é tu matar a raiz, é isso? Não é assim que se fala? É assim que se fala? O tratamento de canal, tu mata a polpa, né? Ali a polpa. Ou muitas vezes a polpa já até morreu, já tá necrosada, né? Sim. Quando a infecção ali da cárie chegou a um ponto que o tecido pulpar, que é a parte interna do dente ali, não consegue mais responder, ela perde a vitalidade, ela necrosa mesmo. Aí tu tem que remover o nervo necrosado, né? Sim. E fazer a higienização interna. Mas o dente permanece, não tira o dente. Não tira o dente, permanece o dente. Outra pergunta, o dente com o tempo ele vai se desgastando, né? Ou não? Isso depende de vários fatores, né? Pois é, isso que eu queria saber. Ele depende da alimentação, depende do que, da forma que, a questão estrutural do dente, genético, o que faz com que... Porque a gente vê, assim, que pessoas, né, com mais idade, às vezes tá meio arredondado, assim, tu vê que tá mais... Não tá tão fininho, ele tá mais quadrado em cima, né? Aparecendo até a pontinha de dentro, às vezes, assim. Que tem, parece que, eu não sei se o nome que fala, tem aquela segunda camada interna ali, que eu acho que é a dentina, né? Vê que tem uma outra parte aparecendo. O que faz o dente se desgastar? É a idade, não é a idade? É a alimentação? O que é? São vários fatores, tá? Isso que tu estava falando chama erosão dentária. Então, um paciente, por exemplo, que tem refluxo gastroesofágico, ele vai, como vai ter aquele retorno do ácido para dentro da boca, aí vamos supor que esse paciente já faça um bruxismo, esse ácido voltou para a boca enquanto ele dormia, nem viu, rangeu os dentes e foi formando esse desgaste, né? Alimentação, alimentos muito rígidos, né? Muitos grãos, assim, também vai desgastando ao longo dos anos com o uso. Então depende de vários fatores. Traumas oclusais, né? A mordida não está bem adequada, não foi num ortodontista que corrigiu bem a oclusão. Mas não é uma questão fisiológica perder os dentes. Sim. Vou ficar velho, vou perder os dentes. Não, isso não existe, né? É o cuidado mesmo. É o cuidado mesmo. O dente acaba se perdendo muitas vezes porque ao longo dos anos, né? Tanto por culpa da odontologia mais antiga, que também não fazia um cuidado preventivo adequado, quanto também o cuidado do paciente, né? Muitas vezes o paciente não cuidou, não escovou direito, não cuidou os hábitos de vida alimentar, enfim, foi aí causando diversas patologias no dente, cárie, periodontite, e acaba perdendo os dentes, sim. Mas não é uma questão fisiológica esperada, assim, com a idade é natural perder os dentes. Que a gente vê... Não é natural. Tanto é que a gente vê, às vezes, cadáver de milhares de anos com os dentes ali, né? Sim. Firme, né? Inclusive a perda dentária ficou muito mais expressiva com a industrialização, né? Se vê claramente um aumento enorme de cárie e perda dentária com a industrialização, principalmente com a introdução do açúcar refinado, né? Da sacarose. Sim. Mas não só isso. E como é que as pessoas faziam essa higienização lá antigamente, assim? Como é que elas... Não existia creme dental, não existia escova de dente? Como é que era feito? Era só com água? Tinha algum produto? Tinha alguma areia? Era com areia? Era com fruta? O que era? Eu sempre dizia, minha mãe dizia, era a minha mãe que dizia que se a gente não se escovasse, tinha que comer uma maçã para limpar os dentes. Até a maçã, ela tem uma ação mecânica, né? Como ela é mais rígida, no ato de morder, mastigar a maçã, acaba que dá uma limpada assim, mas de forma alguma que a maçã
Então, antigamente tinha várias técnicas de higiene, desde a própria goma de mascar, né? Foi uma invenção dos nativos americanos, né? Dos índios aqui, que mascavam ervas, né? Essa mastigação que já ajudava na higienização. Uhum. Mas tinha escovas rudimentares, palitos de dente, tinha pastas que se inventava, mas existia várias formas de fazer higiene e muitos também nem faziam higiene, né? Sim. Mas tem até restaurações dentárias em múmias, né, do Egito, assim, coisas de 5.000 anos atrás, e tem armações de ouro, né? Eram dentes que estavam com mobilidade, juntava com arame de ouro, um ao outro. Várias técnicas. Mas Já se trabalhava essa se parte. trabalhava assim com a higiene, tem historicamente, já existia até brocas antigas que fazia manualmente, né, para formar a cavidade ali, para tirar o tecido cariado, né, do dente. Sim. Então a odontologia ela é muito antiga, né? Tem coisas pré-históricas assim. Mas como tu falou, a questão da industrialização, né? Uhum. Imagino que tem uma concentração muito grande de questão do açúcar, talvez outros produtos que possam Com interferir, certeza. né? É porque antigamente era uma alimentação muito mais saudável, Sim. mais. Elas vão chegar lá nesse assunto, né? Aham. É uma alimentação mais saudável, imagino que mais verdura, mais Sim, legumes, né? sim, sim, Então, com mais certeza. cereais. Então, eram comidas mais saudáveis, né? Sim. Então, consequentemente, imagino que o dente tinha uma preservação maior, né? Sim, era muito mais resistente, né? Essa questão da dieta está totalmente relacionada com a saúde bucal, porque essas civilizações mais antigas, né, tribos aí, que comiam alimentos não cariogênicos, não existia açúcar refinado, não existia ultraprocessados, alimentos industrializados. Muitas vezes o próprio ato de alimentação com uma maçã ou uma fruta acabava limpando os dentes e essas bactérias não tinham um substrato para fazer essa cavitação no dente, né? Não, a dieta não oferecia isso. O homem se alimentava com minerais e vitaminas que ajudavam nessa defesa do dente. O dente ele tinha mais resistência, mais cálcio, mais vitamina D, mais fosfato, mais zinco, mais vitamina C. A própria exposição solar que se tinha mais, então com a vitamina Sim. D, vitamina K2 que mineraliza os ossos, mineraliza os dentes, tudo isso protegia muito mais e tinha um crescimento ósseo mais adequado, né? Uhum. Essas questões que a gente vê hoje ortodônticas, né? Atresia de maxilares, né? Um crescimento inadequado dos ossos, está muito relacionado a deficiências de vitamina D, deficiência de vitamina C, de cálcio, magnésio, durante o desenvolvimento, né, da pessoa. É interessante porque essa questão alimentar, né? E depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Eu percebo que existem pessoas que acham assim que, tipo, eu tenho essa questão genética porque é de família, né? Aham. Só que a gente olha para os chineses, né? E ele tem, acho que os chineses têm aquela frase, né? Que diz que o teu alimento seja o teu remédio e que o teu remédio seja o teu alimento. Essa frase é do Hipócrates, o pai da medicina. Não é do chinês? Não. Acho que não é Acho provérbio que não é. chinês. Tá, É do tá. Hipócrates. O Hipócrates, que é o pai da medicina, em torno de 2.500 anos atrás, já Isso, falava verdade. que o teu alimento seja o teu remédio e o teu remédio seja o teu alimento. Ou seja, né, então tudo aquilo que a gente precisa tá no alimento, né? Sim, certo. E eu digo por mim, né? Tipo, eu tenho essa consciência. Tipo, eu não estou no meu peso que eu deveria estar. Mas eu tenho consciência do que eu como. Né? Eu sei que preciso, né? Agora a gente vem fazendo um trabalho mais nos cuidando melhor, readequando algumas questões alimentares, né? Mas eu sei que é uma matemática que... Eu sei por que não fecha a matemática, né? Então não é uma questão de sorte, de azar, Não. só a genética, né? Tem toda essa questão alimentar que a gente devemos nos cuidar, né? Sim. E no mundo que a gente vive hoje, né? No corre, tudo que é ofertado, né? De coisas boas, né?
E a gente tem esse lado do comer, né? De festejar, de Claro. sair para jantar, e muitas coisas industrializadas, muitas coisas processadas, né? A gente sabe que hoje a questão alimentar, ele é um problema, né? Ele é um Com problema. certeza. E quem consegue, né, seguir uma linha mais natural no sentido de comer comidas mais saudáveis, Sim, ele vai ter um resultado em cima disso, né? com Então a gente certeza. tem essa plena consciência E aí. esse resultado se vê em todo o corpo, né? A próprio perder peso, ele não é o objetivo, né? Ele acaba sendo um resultado Resultado. de ter uma alimentação mais saudável, né? E É. aí, com certeza, a pessoa vai ter menos cáries, ela vai ter menos periodontite, ou vai ter uma resposta melhor ao tratamento periodontal, Sim, né? Que sim, pode ser um pouco genético, tem uma influência genética de peso, sim, de tendência a periodontite, tem sim um peso genético. Isso aí a gente pode avaliar com exames genéticos. Isso tem sim. como. Hoje a gente tem Tem como analisar. a nutrigenética, né? A medicina genética, Uhum. que tu avalia os polimorfismos, né? Alterações do DNA da pessoa e as propensões que ela tem de ter a doença. Mas propensão não é atestado de óbito, né? Não é Sim, atestado que tu vai ter aquilo ali porque a tua genética determina. Então, tu sim, tem uma tendência genética a ter alguns tipos de doenças mais que outras pessoas, mas os teus hábitos, o teu ambiente, a tua alimentação, qualidade do sono, exercício físico, hábitos de higiene, isso é que vai definir o que vai ser expresso de genes, né? A tua sim. expressão genética depende dos teus hábitos. É fato, né? Muito bem. Outra pergunta. Acho que até a gente já passou aqui, mas não em forma de pergunta, né? A gente comentou. O que é o bruxismo? O bruxismo é uma doença em que a pessoa faz o ranger dos dentes inconscientemente, tanto durante o dia quanto à noite, né? Aí é chamado bruxismo diurno e bruxismo diurno. E ela é uma maneira do corpo aliviar o estresse, principalmente. Não se sabe toda a etiologia do bruxismo e não se tem uma cura definitiva até hoje do bruxismo, né? Mas tu Sim, consegue mitigar ele, reduzir bastante os efeitos deletérios do bruxismo, mas ela não tem uma cura, né, 100%. Então ela está muito ligada, sim, ao estresse, né? Mas tem outras questões também, às vezes alergias alimentares, né? Outras questões psicológicas da pessoa que tem que ser tratada também. Mas ela faz esse ranger dos dentes tanto durante o dia, pequenas situações de estresse que a pessoa não nota, ela tá rangendo os dentes, hábitos parafuncionais que a gente chama, né? Roer unhas, morder lápis, caneta, ficar interpondo objetos entre os dentes, morder corinho do dedo, enfim, uhum. hábitos que não são de mastigação, porque a mastigação é para alimentação, né? Agora a pessoa fica Então, quem mastigando rói os unha tem dentes, problema de bruxismo? pode ter, É. não necessariamente. Mas Tá. é uma maneira de liberar estresse, né? A pessoa acaba Sim. roendo ali. Mas o que é o mais comum? É o diurno ou o noturno? Geralmente um pouco dos dois, né? O É. paciente tem tanto o diurno quanto o noturno. O noturno ele é mais difícil de eliminar porque é quando o subconsciente toma conta, né? A pessoa foi dormir, acabou, a mente consciente parou de funcionar, tá só o subconsciente ali. Então a pessoa vai fazer aquele ranger. E a gente faz, todo mundo faz, em maior ou menor grau. Existe um grau que é aceitável fisiologicamente, só que quando passa desse nível fisiológico, o bruxismo acaba sendo um problema, né? Esse ranger dos dentes começa a ter risco até de trincar o dente, ter uma fratura dentária séria e precisar ou tratar o canal ou até mesmo extrair o dente, né? E vai desgastando. Isso E vai como é que a causando um desgaste. pessoa. Como é que ela descobre que ela tem bruxismo? Vamos dizer que ela mora sozinha. Ela vai sentir pressionado, cansado, aqui no lado É. das bochechas. Esse é um dos sintomas. Eu tenho uma situação que um e outra, ele vem como se fosse um sonho. Parece que tô pressionando os dentes assim, e parece que eu aperto, e parece que tem um outro frouxo, e parece que ele já vai cair, e parece que eu não consigo acomodar os dentes Aí depois me acorda tá tudo certo, assim, normal. Mas é um sonho, tipo, parece como se estivesse meio sonolento, sabe? Provavelmente tu tá fazendo bruxismo. É. Que não é E- bruxaria, né? Não, não tem nada de bruxaria. Então, o bruxismo, a pessoa pode sim acordar com o rosto mais cansado, a gente pergunta, É. né? Ah, você acorda com o rosto cansado? Ou a gente faz uma palpação e sente que a musculatura mastigatória, aqui, masseter, pterygoidal medial e temporal, principalmente, estão doloridos, a palpação.
A pessoa tem um pouco mais de cansaço ao mastigar, sente que a boca está cansada ali, é um indicativo que está fazendo, e o desgaste dentário, né? Tu vai notando que os dentes vão desgastando mesmo, porque faz esse ranger. E quais são as alternativas? Bom, a pessoa que desconfiar que tem, ela procura um dentista, Com né? certeza. Tá, e quais são, como que é o tratamento, assim, ou quais são as alternativas que ela tem para resolver? Não sei se seria resolver ou remediar, né? Principalmente é feita uma placa de bruxismo para proteger os dentes, né? Uhum. Colocada uma placa. Tem que trabalhar a questão do estresse da pessoa. Né? Muitas vezes a gente tem que mandar para uma psicoterapia, né? Uhum. Fazer esse trabalho das questões emocionais. Trabalhar estresse, manejo de estresse. Pode ter relação com alergias alimentares, como eu tinha dito. Hábitos parafuncionais, né? Da pessoa interpor objetos na boca, né? Lápis, roer unha, caneta, etc. Então, trabalhar esses hábitos parafuncionais, eliminar eles. Técnicas de relaxamento, mindfulness, meditação, a pessoa tentar. Claro, hoje em dia todo mundo numa correria, né? Quem é que não é estressado hoje em dia? Quase todo mundo é estressado. Então a pessoa tem que fazer esse trabalho de achar formas de relaxar, se acalmar mais, trabalhar até com programação neurolinguística muitas vezes. Às vezes a pessoa tem uma vida que é estressante, mas não é tão estressante se ela ressignificasse a vida dela, né? Então, fazer uma terapia de programação neurolinguística é muito interessante. Às vezes, o mesmo fato, um dia de chuva para uma pessoa pode ser uma coisa terrível, e para outra pode ser uma coisa maravilhosa. Sim. E é o mesmo dia de chuva, é o mesmo Sim, fato. é mesmo. Então, como a pessoa significa os fatos da Como vida ela dela, percebe. tem todo uma influência, né? E o bruxismo, ele é o subconsciente, né? A pessoa, tanto durante o dia, quando o subconsciente está ali, a pessoa nem está se dando conta, está rangendo já, apertando os dentes. E isso tem que ser trabalhado, né? A pessoa tem que criar essa corporalidade, essa noção corporal de que não posso ranger os dentes durante o dia. Então, se dá conta. Existem aparelhos que ajudam a lembrar. A pessoa bota, quando ela vai ranger, ela toca no aparelhinho, opa, lembrei que não posso encostar. Aí tu vai desprogramando, porque é uma programação nervosa que tem ali, todo um circuito neurológico que está se ativando. E aí tu tem que ir desativando esse circuito. A placa de bruxismo tem que usar porque vai proteger os dentes, né? Mas o principal é tu trabalhar todas essas questões e desligando esses gatilhos neurológicos que ativam o hábito de ranger durante o dia. Resolvendo isso, o noturno vai reduzir um pouco, porque o subconsciente está ali dominante, né, durante o sono. Mas durante o dia o nosso subconsciente também age muito. É de 87% a 95% dos nossos processos neurológicos são subconscientes. A gente é consciente de 5 a 13% do nosso dia. Então, tudo muito pouco, né? Por exemplo, tu não pensa que está respirando. Tu não pensa, vou pisar o pé direito, vou pisar o pé esquerdo. Quando tu tá mesmo no carro, tu faz o câmbio ali, tu nem te dá conta que tá fazendo. Isso é tudo teu subconsciente. A gente funciona no piloto automático. Então, o bruxismo está muito ligado ao subconsciente. Aí, traumas do passado, situações de estresse, como é que tá a tua vida, isso tudo tem que ser trabalhado. Então, a gente trabalha multifatorial, né? Multiprofissional, aliás. Trabalha com o pessoal da área da psicologia, muito importante. São aliados importantes. A parte nutricional, muito importante. E a parte odontológica também. Show de bola. Uma outra pergunta, como é que é a escovação correta do dente? Tem gente que ensina que tem que ser assim, tem gente que tem que ser de lado, tem gente que tem que se escovar a língua, outro escovar como é, chama o sal da... o palato, o sal da boca. O sal da boca. Como é que é a escovação correta? Eu, por exemplo, os dentes, às vezes, conforme eu escovo, eu sinto que pega a gengiva e me dói. Né? Às vezes sai até sangue. Então, como é que é a escovação correta? Ou depende de cada dente, de cada formação dentária? Como é que funciona? Existe a técnica mais comum, assim, mais famosa é a técnica de Bast, tá? Mas o que é importante é passar a escova, a ponta das cerdas da escova em todas as superfícies do dente. Então, aonde tiver uma superfície dentária, essa cerda da escova tem que estar passando. Isso é o mais importante. Acontecendo isso, tu remove a placa bacteriana. Tá, e tem que ter força ou tem que ter só a sequência? Porque eu tenho um problema se eu vou me escovar e quando eu vejo escapa do dente, dá na bochecha, o dente corta. E aí eu vejo que eu botei uma força tremenda aí.
O que a gente mais vê é que os pacientes escovam, isso é um outro problema muito seguido no consultório, retração gengival e desgaste dentário, né, abrasão dentária, por escovação inadequada. Os pacientes compram escovas já média, ou mesmo a macia, que não tem nada de macia, né, e escovam com muita força, né. Pegam a escova, deixa eu pegar um exemplo, pegam a escova aqui, né, aqui tá certa, e pegam a escova assim, naquele apoio do polegar e vão achando que, pá, vou limpar bem. Isso é a pior coisa que tem, né. O certo seria a gente pegar a escova aqui, claro, né, dentro da limitação motora de cada um, mas praticar pouca força. Se pegar assim e não fizer muita força, perfeito. O importante é que as cerdas da escova peguem todas as superfícies do dente. É como ela acha que ela pega a mesma força, tá lavando de escovão o chão, Não. o chão de concreto lá. Até porque... e acho que tem que ser igual. Não é. Até porque se tu faz muita força, as cerdas elas vão espraiar, né? Vão se abrir e não vai limpar tão bem. O meu acontece isso, fica assim, mas fica a escova, uma casinha assim. Se em menos de 3 meses a escova tá toda aberta, tá escovando errado. Tá fazendo muita força. Então eu tô escovando errado. Mas é tu e 90% dos pacientes. Né? Isso aí Então, assim, a orientação, escova extra macia. Se o paciente já tem sensibilidade... Pois a próxima pergunta seria, qual a escova de dente é melhor? Então, a escova melhor é a extra macia de cabeça pequena. Cabeça pequena e extra macia. E em muitos casos o paciente já tem retração gengival, já está com a dentina exposta, né? Que é a parte que dá a sensibilidade, aquele choquezinho assim, como uma coisa doce, me fisga o dente. Como tomo água gelada, me fisga o dente. Ou conforme eu escovo, pego a escova, me fisga o dente. Muitas vezes nem é cárie. É porque retraiu a gengiva, né? Forçou muito, expôs a gengiva. E aí aquela região ali do dente é porosa, né? A dentina, ela comunica com a inervação dentro do dente. Então, esses poros ali que passam a sensibilidade. E aí a gente passa por uma escova extra macia, específica para dentes sensíveis. Quando já tem retração gengival. Na farmácia a gente vê escova de R$13 e escova de R$50. Nem sei se tem demais, mas... Varia muito. E aí tem lá, mais simplesinha, desmacia ali. A última até acho que foi tu que me indicou. Eu comprei, acho que paguei 38, R$40, R$45. Era não lembro, alguma coisa de carbono, acho que era. Não lembro. Tinha uma coisa diferente. Ela é meio cinzinha a ponta. Muito boa. Essa é macia. Realmente, ela... Até a sensação que ela escova melhor que a mais... Porque a gente tem a sensação... vou pegar a média pra tirar bem, né? A sujeira, né? E foi feito um estudo. Assim, fizeram um estudo com a escova média e com a extra macia. E a extra macia que limpa mais. Essa uma coisa. Mas o paciente tem a impressão, não, mas é uma mais firme, vai escovar melhor, vai limpar melhor. E não. E a cerda ela tem que trabalhar todas as reentrâncias do dente. Se ela é muito firme, ela não vai fazer esse trabalho de penetrar e fazer machuca a gengiva. E machuca a gengiva, exatamente. E desgasta o dente. Bem. Qual é a idade? A idade ideal, ou a idade, né, que tem que levar... A pessoa tem que levar o seu filho no dentista para fazer uma revisão? Desde que está na barriga da mãe. A mãe tem que começar a fazer a consulta no dentista já para ir tratando os problemas bucais, porque isso vai ter uma influência na saúde do feto já, né? Da criança. Então a educação em higiene bucal já começa com a mãe mesmo, né? A gestante, e sim, pode ir no dentista. Tem certos procedimentos que não estão indicados. Não, pro bebê dentro da barriga ouvir o barulhinho da maquininha funcionando lá da broca. Se for necessário. Aí depois ele vai dizer, eu já vi esse barulhinho em algum lugar, não é estranho. E aí existe crianças que já nascem com os dentes, né? Dente neonatal, já nascem com incisivos inferiores, tudo. Então já pode fazer esse acompanhamento odontológico desde que nasceu, né? A orientação de higiene da cavidade bucal, né? Do bebê, com gás umedecida, né? Da água. A orientação de dieta para a mãe, né? A correta utilização da mamadeira. Tem um curso de uma odontopediatra muito bom que ensina a amamentação adequada, né? Como é que fazer o bebê pegar bem o peito, fazer a sucção adequada, né? A ordenha da mama adequada, porque tudo isso está relacionado ao desenvolvimento dos ossos maxilares. Se o bebê não amamenta adequadamente, ele não vai também desenvolver
o crescimento facial adequado. E aquilo que a gente se criou ouvindo, né? Que a pessoa que chupa bico demais fica com os dentes pra fora. É fato isso? Sim, é fato. É fato. O fato de ficar puxando, fica modelando os dentes pra fora. O bico, ele não tem a mesma anatomia que teria o mamilo, né, do peito da mãe, dentro da cavidade bucal, né? Sim. Então, ele vai fazer um abaixamento da língua, a chupeta, né? O bico, mesmo o bico ortodôntico, ele também faz. Abaixa a língua. Com a língua abaixada, né? Com o objeto, né? O bico, abaixando a língua, a musculatura facial começa a comprimir os maxilares. E aí não tem um crescimento adequado dos maxilares, tanto vertical quanto horizontal. E acaba ficando a mordida aberta, né? Fica, como ficou aquele objeto interposto ali, a arcada, ela forma um arco, né? Chama mordida aberta. Tanto que se esse paciente aí passou dos 3, 4 anos com aquele hábito de ficar o dia inteiro com a chupeta, a gente já começa a perceber que a mordida está aberta, né? Então, até porque a gente vê o bico hoje... tem que tirar até os 3 anos no máximo. Até os 3 anos. A gente vai nas farmácias e a gente vê que tem bico lá mais redondinho, tem uns mais chatinhos. Isso, né? Tem acho que o 0, 1, o 2, acho que é questão do tamanho, tamanho e idade ali, né? E eu vejo que tem gente que não dá muita bola. Simplesmente pega ali o 2, tamanho 2 e... Quer dizer, aquela numeração ali, ou o modelo, isso tem a ver com a idade da criança, ou até também é o que vai influenciar depois nessa mordida aberta ou fechada, né? Sim, mas o que influencia mais é o hábito de deixar muito tempo o bico. Quanto mais horas do dia utilizar o bico, mais chance de ter a mordida aberta e a atresia maxilar. Mas aquele fato, tem uns biquinhos que são redondinhos e outros são mais chatinhos. E são grandes, né? Sim. Aquilo não interfere muito, é mais o tempo que ele realmente fica com o bico na boca. Tem uns que são mais ortodônticos, digamos assim, que é justamente para a língua não baixar tanto, né? Para ela ficar mais próxima do palato, né? Do céu da boca. Sim. Mas igual, se utilizar o bico muito tempo, vai dar mordida aberta, vai dar problema. Sim. Então, é a questão do hábito mesmo, de utilizar muito frequente o bico e passando de uma certa idade, né? Eu diria aí, 3 anos já deveria ter tirado o bico. Com certa segurança, assim. Falando em tempo, em quanto tempo a pessoa é o sugerido que ela vá no dentista para fazer uma revisão? Isso depende. Ou só quando ela acha que sentiu a dor no dente lá? Esses dias eu encontrei um paciente meu ali na academia. Ô, e aí, como é que tá? Ô, tranquilo. Eu te atendi, né? Ele, sim. Já tá na hora de tu fazer a revisão e tal. Mas aí ele disse, né? Não, mas dente é que nem carro, né? Tu só leva pra revisão quando tá estragado. A gente deu risada, tudo. Mas, assim, isso depende do diagnóstico do paciente, né? Sim. Tu vai avaliar o teu paciente ali, vai ver, olha, esse paciente tem hábitos bucais adequados, né? De higiene adequada. Ele pode vir até uma vez por ano. Não é bom passar muito disso, porque pode ter outras patologias bucais que estejam acontecendo, mesmo câncer de boca, outras patologias, que é bom fazer essa consulta com o dentista para detectar precoce, né? Fazer detecção precoce. O câncer de boca é o 5º que mais mata, né, no mundo. Então, né? a gente tem a campanha Maio Vermelho, né, para diagnóstico e prevenção do câncer de boca. Mas em termos de frequência, depende do diagnóstico do paciente. Um paciente com uma higiene bucal muito boa pode vir uma vez por ano. Em média, a gente diz de 6 em 6 meses, né? Por uma questão de prevenção mesmo, né? Detectar uma cárie inicialmente, ou uma outra patologia inicialmente. Mas tem pacientes que têm um diagnóstico de periodontite mais grave que tem que vir uma vez a cada 2 meses, 3 meses, fazer um tratamento periodontal, né? Se digamos que é uma pessoa sã com os dentes, uma vez no ano no máximo. Vendo que é uma pessoa que está saudável, que tem hábitos saudáveis, até uma vez por ano ela pode ir uma vez por ano. Uma pessoa que está com uma patologia periodontal mais séria precisa vir a cada 2 meses, a cada 3 meses. Então isso depende do diagnóstico mesmo. A gente falou muito sobre o doce, né? E sobre o açúcar, mas a pessoa, vida normal, pode comer o seu doce, tudo certo. Só que ele tem que ter a higienização correta, é isso, né? Sim, com certeza. O doce, o problema é a frequência, principalmente. Então, até, come um doce de vez em quando, tudo bem, né? Tudo bem. Sempre tem um malzinho, né? Um malefíciozinho. Sim. Mas o corpo contorna, né? Sim. Agora, se esse doce é de manhã, depois, no meio da manhã,
Antes do almoço, depois do almoço, no meio da tarde, no final da tarde, antes da janta, janta. Sim, sim. Aí passou de uma frequência, a gente diz, de 4 vezes que tu come um alimento rico em açúcar, né, processado, passou de 4 vezes ao dia, a chance de cárie já aumenta muito. Sim. E doce mais ainda. Porque o Principalmente açúcar vem no pão, vem em Exatamente. vários alimentos, né? Não necessariamente o alimento é doce e ele Sim. tem açúcar, né? E tem carboidratos simples, né? Que vão facilitar a ação dessas bactérias cariogênicas. Sim, Mas a sim. sacarose é o principal carboidrato cariogênico. Uhum. É o principal, mas não é só ele, né? Vai ter também com frutose, com outros alimentos. Sim. Falou também sobre o palito, sobre o fio dental, né? Lá atrás. Mas a pergunta é assim, qual usar, né? Posso usar o palito normalmente? Eu sei que tem orientações que o palito não é bom, né? Lidar o palito, usar o palito para higienizar os dentes, né? Há restrição realmente para os dentistas orientam a não usar? É melhor o fio dental? Ou tem restrições para usar o palito? Porque, principalmente aqui no sul, né? Onde a gente come muita carne, Sim. eu vejo que o palito é algo totalmente comum, né? No Bem restaurante, seguido, né? nas casas. Eu uso muito palito, né? Sim. Em função que eu usei aparelho e ficou alguns espaços nos meus dentes. Então, para mim, assim, conforme o alimento que eu comer, tem que estar sempre. E eu sei que é ruim, né? Mas a gente acaba que usa. Então, qual é a orientação correta quanto ao palito e quanto ao fio dental? Sim. O palito não teria problema nenhum de se usar se não empurrasse a gengiva, né? Se o paciente conseguir passar o palito sem machucar a gengiva, sem forçar muito ali os dentes, porque o palito é madeira, né? Ele é muito mais mole que o dente, não vai ter problema. Pode usar, mas ele não é um substituto de forma alguma ao fio dental. Uhum. Então, pode usar o palito com cuidado para não machucar os dentes, mas o fio dental é insubstituível, né? Ele é que faz a higienização. O palito, assim, de forma muito leiga, né? Tu usa mais na parte de baixo ali, né? Às vezes até tu acaba que empurra pro meio do dente alguma coisa que tenha o fio dental, tu entra no meio e tira mesmo, né? O fio dental ele faz, e o fio dental não é só para remover o alimento, né? Até o palito ele remove o alimento. Mas a placa bacteriana, né, o biofilme bacteriano, que é onde tem toda aquela colônia de bactérias que eu tinha explicado antes, que vão causar as doenças bucais, periodontite e cárie, é o fio dental que remove. E isso é insubstituível. Sim. Eu já peguei uma urgência na época da residência por causa do palito de dente. Tava de plantão ali, chegamos de manhã cedo, né, às 7 da manhã, e o preceptor falou, ó, tá vindo um paciente ali do Hospital Conceição que tá com uma hemorragia bucal, tá sangrando, e mandaram aqui para nós. Aí vamos fazer exame aí, vamos detectar o que pode ser, né, pode ser até um tumor, alguma coisa que tá um sangramento. Chegou o paciente ali, ele já tinha feito o exame de sangue, o dentista que tinha atendido ele pediu um hemograma e pediu alguns exames para ver se o paciente estava com deficiência de plaquetas, alguma alteração de coagulação, né? Pediu alguns exames de marcadores de coagulação, TP, KTTP, enfim, para ver se tinha problema coagulatório e não tinha, o paciente nenhuma patologia. Aí tava com um copinho ali cheio de sangue, cuspindo aquele sangue, e falou, olha, passei o palito ontem de noite, machuquei aqui e não parou mais de sangrar, né? Até agora. Tá, peguei, coloquei uma gaze ali, falei, fica mordendo essa gaze. Dei uns 40 minutos. Eu voltei, mas o que tu fez aí? Melhorou, não sei o quê. O sangramento só ocorreu porque ele machucou com o palito de dente e ele não deixou formar um coágulo que cicatrizasse ali. Ele ficou toda hora cuspindo, e cuspindo, e cuspindo. E aquele sangue não teve tempo de coagular nunca. E ele ficou com uma hemorragia, passou a noite inteira cuspindo, porque machucou com o fio dental. Com o palito de dente. Então, o palito, ele pode ser um problema bem sério até. Sim. Mas ele não, de forma alguma, substitui o fio dental. E se usado corretamente, não tem problema usar. Mas ele não é um substituto ao fio dental. Sim. Entendido, né? É um problema. Eu já me aconteceu de usar o palito e ficar uma felpinha cravada. Tentar tirar e aí que cravou mais. Pode. Eu acho que saiu com o tempo depois. Sim. Porque eu não acabei não procurando o profissional. Mas incomodou. E poderia te dar uma infecção séria. Casca de pipoca, um pedacinho do palito, alguma coisa que entrar ali e não sair, pode dar uma inflamação bem séria, com supuração e tudo. Realmente, pipoca, casquinha do milho, né? Às vezes ela machuca. Entra ali, pode dar urgência dentária por uma casquinha de pipoca. Falando em pipoca e também a questão do... Né, a gente normalmente come pipoca associada a um chimarrão, um café, né?
O café e o chimarrão, principalmente, que é mais tradicional no sul aqui, eles realmente mancham o dente, ele fica esverdeado, fica preto, em Sim, função do café e do chimarrão, fica. mesmo tendo a higienização adequada. Sim, mesmo tendo a higienização adequada, o hábito, né, muito seguido, chimarrão, café, vinho, chocolate amargo, preto, né, alimentos que tenham própria cúrcuma, mesmo alimentos saudáveis, né, Sim, eles sim vão manchando os dentes com o tempo. A coloração do dente vai ficando mais amarelada, né, vai perdendo aquela brancura do dente e pode sim ter manchas, que aí só na sim, consulta odontológica para remover, na consulta com o dentista, sim. tu E o remove. que mais que mancha os dentes, assim, além de, ou qualquer coisa pode manchar Alimentos com pigmentos escuros, né? pigmentos Que nem como a escuros. gente vinha falando, né? O chimarrão O mancha chá, por bastante, exemplo, o chá pode o manchar o chá chá também. preto, sim, o café, o Uhum, vinho, suco de uva, sim, o açafrão, né? Certos temperos, sim, alimentos que têm coloração mais escura, né? Eles mancham mais. sim. E principalmente a frequência, né? Quanto mais frequente for o consumo desses alimentos, mais chance de ir E pigmentando. também a questão da higienização, né? É, higienização. Se É, não fizer a higienização logo em seguida e sim. fizer com menos frequência, a higienização dentária Também vai vai manchar mais, interferir. vai manchar. Ah, a questão assim, ó, eu por muito tempo, né, quando eu era mais guri, assim, eu só em olhar para a cadeira do dentista já me dava uma coisa, né? E aí depois, quando eu fui usar aparelho dos dentes, coloquei aparelho dos dentes, eu me acostumei, assim, né? Não é mais um problema, assim, de sentar na cadeira do dentista. Mas eu sei que para muitos é de pânico, né? Só em ver aquela Sim. cadeira ali. É, a questão da. Até nós já falamos no início ali, né? Comentei ali que hoje, eu lembro quando eu tirei um dente, acho que nem anestesia foi colocado Uhum. um creme, um gel É o anestésico. anestésico tópico. Hoje, assim, a maioria dos procedimentos feitos na clínica lá na clínica dentária, ele é indolor. Digamos que a pessoa não vai ter o desconforto da dor, ou tem alguns procedimentos que pode que aconteça isso. Isso é muito individual, né? É. Eu tenho pacientes que eu faço uma limpeza, né, a raspagem do Uhum. tártaro e não sentem nada. E tem pacientes que ficam com muita sensibilidade, No né? meu Ali caso, tem. do É, ultrassom ali, o aparelho. é. Então isso é muito individual, né? Mas sim, a gente tem muitas técnicas de manejo de dor, né? O próprio anestésico tópico, uma correta introdução da agulha, muitas vezes nem precisa o anestésico tópico, né? A introdução da agulha nem dói muitas vezes. O paciente nem sente colocar a agulha. Sim, E tem pacientes que são bem sensíveis que dói, coloca a agulha já doeu. Então sim. é muito individual, né? Eu realmente, eu lembro das vezes que não foi usada o gel, eu fui sentir como foi lá no fundo, foi chegando assim, que Isso. aí encosta, acho que pelo nervo ali, É, mas já começa imediato já é a ação do da anestésico, anestesia, né? ela veio bem Que já rápido. tu já não sente mais nada também. Aí É. tu só sente aquela coisa meio, parece que tá o dobro de tamanho e não sente mais Aham, nada. exatamente. Muito bem. Bom, assim, ó, a gente falou bastante focado na área dentária, né? Isso. O que mais, assim, até porque a tua especialização aqui, eu vi que ela é bem ampla, né? Tu, inclusive, na área de nutrição, questão especialização em interpretação de exames, né? Nutrição funcional. O que mais hoje que o dentista, ou no teu caso, né? Porque não é uma formação, digamos que o dentista se forma em clínico geral, né? Isso. A partir daí ele vai buscar outras especializações. Aham. Mas no teu caso que eu vi aqui, quais são as outras especializações que eu vi que tu tem uma especialização em cima de suplementação de nutrientes e alimentação, suplementos, a nutrição e alimentação em relação à saúde geral e à saúde bucal. Isso. Como é que isso está relacionado ao dente? O que o dente tem a ver com estresse, com a coluna, com a dor sei lá, com o resto do corpo? Sim. Né? É, essa pergunta é bem interessante, porque é comum as pessoas pensarem, né, que o que está acontecendo aqui na minha boca, nos meus dentes, está aqui só na boca e nos dentes, né? Uma vez atendi uma paciente, ela estava com uma doença periodontal bem séria, né? Bastante mobilidade nos dentes, não estava respondendo ao tratamento com o tratamento de raspagem dentária, né? Higienização em casa. Tinha deficiências nutricionais, tinha deficiência de vitamina D, de vitamina C. Comecei a prescrever suplementos para ela, e aí ela me perguntou, mas eu preciso todos esses suplementos aqui para os meus dentes?
eu respondi para ela, olha, até onde eu tô vendo, tu não vem aqui e me larga os teus dentes para eu tratar eles e tu vai, enquanto eu tô arrumando teus dentes, tu vai lá pagar uma conta no banco, dar uma volta e quando tá tudo pronto, tu vem aqui, busca os dentes, bota de volta e vai para casa, né? Os dentes fazem parte do teu corpo. Tua boca faz parte do teu corpo. Então, nenhum sistema do corpo, né, ele funciona isolado, né? Então, a orelha, o dedão do pé, a cavidade bucal, qualquer estrutura do corpo se comunica via circulação sanguínea e circulação linfática. O corpo comunica tudo, né? Então, uma inflamação bucal vai mandar citocinas pró-inflamatórias, mediadores inflamatórios, via circulação sanguínea e linfática para outras partes do corpo, né? Então, tu vai ter piora de casos de artrite, artrose, diabetes. Ela já é bem estabelecido hoje na comunidade científica que diabetes e doença periodontal é uma via de duas mãos, né? Tanto a periodontite piora o controle do diabetes, controle glicêmico, quanto o diabetes piora a resposta ao tratamento periodontal. Então, o paciente vai perder a inserção dentária mais rapidamente, não vai cicatrizar tão adequadamente. Então, o corpo funciona interligado, né? Nenhum sistema do corpo é algo isolado que a gente pode dizer, não, isso aqui está restrito a essa parte e não influencia mais no restante. Existe uma campanha do Conselho Regional de Odontologia aqui do Rio Grande do Sul que chama Odontologia não é só dente e dente não é só dente. E aí eles mostram, através de diversos cartazes, que uma infecção bucal, um problema bucal, está relacionado com problemas nas tuas articulações, com problemas no teu coração, no pulmão, né? Riscos de outras doenças. E as outras doenças também comunicam, muitas vezes tu diagnostica uma doença sistêmica pela cavidade bucal, né? Desde uma deficiência nutricional, uma carência nutricional, até doenças mais graves que tu pode perceber pela cavidade bucal. Até porque também o alimento, ele entra pela boca, né? E os dentes têm a função da mastigação. Exatamente. E mais, né? Qual é o primeiro órgão do sistema? Qual é a primeira estrutura do sistema digestório? É a boca. O sistema digestório, a digestão começa pela boca. A mastigação adequada. Então, o paciente que já está com perdas dentárias, não tem todos os dentes, está com uma hipossalivação, né? A saliva já não está com uma produção adequada, seja por uso de medicação, seja por outros problemas de saúde, já não tem uma digestão adequada. Aí vai mastigar com poucos dentes que tem, uma oclusão não está adequada, tem espaço entre os dentes, então fecha, não mastiga, não tritura bem o alimento. Vai engolir partículas muito grandes. Se entra partícula acima de 3 milímetros no intestino, no estômago, já começa a dificultar a digestão. E aí o paciente vai ter uma sensação de queimação, não está dando conta, fica empachado, a comida não desce, já não está mastigando direito. E aí vai tomar um antiácido, né? Tomar um omeprazol, um prazol da vida. E aí vai começar a remediar diversas coisas que o problema já estava começando lá pelos dentes, né? Pela mastigação inadequada. Então a digestão começa pela boca. O sistema digestório é dentes, e mastigação e salivação. Saliva já tem enzimas digestivas, né? Saliva tem a digestão de carboidratos, já começa com a saliva, que tem uma enzima chamada amilase. Já começa a fazer a quebra do amido, né? Do carboidrato na boca. E a mastigação vai reduzindo o tamanho de partículas, né? Se entra partícula muito grande no estômago, já não digere direito. E aí já vai ter supercrescimento bacteriano no intestino delgado, porque já vai entrar partículas muito grandes, vão começar a fermentar, o paciente já entra com desbiose, e aí começa todo um ciclo de uma concatenação de problemas, em função de já não estar mastigando direito, de não ter todos os dentes, por exemplo. Pois é, eu já ia te perguntar isso. Assim, a gente vê muitas pessoas, né, que acabam que vão perdendo os dentes, não arrumam, né? O que é isso tudo que tu falou são problemas que podem surgir a partir disso, né? Exatamente. A falta do dente, não mastiga direito e aí o alimento entra, digamos que indevidamente, né? Não como deveria entrar e causa todo um transtorno no organismo em função transtorno alimentar sistêmico. Aí a pessoa já não se nutre adequadamente, né? Porque já não está com uma digestão boa, porque já não começa com a mastigação boa, então a digestão já está prejudicada. Aí não absorve direito os nutrientes. Aí já começa com osteopenia, osteoporose, outras deficiências nutricionais, baixa de imunidade, tudo porque o início do sistema digestório, que é a boca, já não está adequado. E a carne? A gente vê, assim, algumas teses, né, que o homem não foi feito para comer carne, porque se nós olhar
os animais que são carnívoros, né? Aham, Carnívoros, eles têm esse aqui é o canino, aham, eles são bem maiores para sim, rasgar carne, né? E que o nosso dente ele tem uma formação para comer mais vegetais, cereais, coisa e tal. isso. Como é que funciona isso, essa relação da carne e os dentes, assim? Quem come mais carne? Tipo, aqui no sul, por exemplo, tem Uhum. nós, né? A gente come muita carne. A carne ela tem alguma ação diferente do restante dos demais alimentos? Não tem? Depende da carne? Existe algum dado que aqui no sul, né, onde a gente come mais carne, Uhum. tem alguma deficiência nessa questão do dente em relação a outros estados? Tem uma questão nesse sentido ou não? A questão dentária, não. A carne, ela aumenta muito o câncer de estômago, né? No Rio Grande do Sul, a gente tem muito mais Sim. câncer de estômago, né? E intestino também, Uhum. devido à carne. Mas não na mastigação. O que a gente tem de evolução, assim, o que se avalia geneticamente, né? É que o nosso ângulo mandibular, ele é mais próximo de 90 graus em relação aos demais primatas, né? O ser humano, né? O Homo Sim. sapiens, nossa espécie, é um primata, né? Uhum. Os grandes primatas é o Homo sapiens, o orangotango, o chimpanzé, o gorila e o outro que eu não lembro o nome agora. Enfim, somos todos primatas, tá? Só que o ângulo mandibular deles é maior que o nosso, mais Uhum. para rasgar vegetais, Sim. enfim. E o nosso ângulo mandibular é mais fechado, mais apropriado para comer grãos, principalmente trituração de grãos, e o nosso esmalte dentário é mais espesso que os outros primatas. Ele tem um esmalte mais espesso justamente para resistir a essa compressão do grão Uhum. e também por ter comido mais carne. Então a Uhum. gente tem, se tu olhar o nosso intestino e o intestino de animais que são herbívoros, puramente herbívoros, em relação aos carnívoros e em relação aos onívoros, que somos nós, né? Uhum. A gente tem um intestino bem de onívoro mesmo, tanto apropriado para vegetal quanto para carne, né? Sim. Mas tem muitas pessoas que já se adaptam bem a uma dieta vegetariana. Tem como ser 100% vegetariano, Sim. mesmo evolutivamente a gente sendo onívoro, né? Uhum. Mas é possível sim ser 100% vegetariano dentro de um acompanhamento nutricional, né? Para evitar, principalmente, deficiência de vitamina B12 e outras deficiências, muitas vezes por não ter o alimento, né, proteico da carne, das carnes animais, né? Da proteína Uhum. animal. Tô falando em vitaminas e proteínas e assim, ó, o que é a suplementação? Em que momento, em que momento ela é importante para o ser humano, né? Para a pessoa, por exemplo, às vezes a gente ouve assim, o fulano come pouco, não come carne, não come isso, Né? tem que se suplementar, né? Uhum. O fulano come bem, ele não precisa, mas quem precisa e quem não precisa? Olha, praticamente todo mundo precisa, tá? Porque o nosso solo já está exaurido, né? Uhum. A gente não tem os mesmos nutrientes que tinha há muitos anos atrás. Então, e os nossos avós comiam, talvez fizesse uma reposição nutricional adequada, né? O alimento Uhum. traria todos os nutrientes. Hoje, é difícil a pessoa conseguir, alimentação contemporânea, né? Ter todos os nutrientes. Agora, fizer um acompanhamento nutricional bem adequado, com bastante variabilidade de frutas, verduras, legumes, talvez não precise suplementar algumas coisas. Mas, Algumas coisas. é, assim, mas muitos nutrientes precisa. Um que é super frequente, que a gente vê na população, é a vitamina D. A gente Uhum. mora num país tropical e a maioria da população tem deficiência de vitamina D. Porque as pessoas não pegam mais sol. Quando pegam, é só andando rapidinho na rua e já Sim. toca para dentro de casa. E existe uma fotofobia, né, um medo de pegar sol, que é injustificado, né? Claro, o câncer de pele é uma doença que sim está relacionada à exposição prolongada aos raios ultravioleta, mas se tu tiver uma exposição de 10, 15 minutos, 20 minutos, dependendo do tom de pele, né? Se for uma pele mais Sim. morena, mais tempo, uma pele mais clara, menos tempo, mas entre 10 minutos até meia hora de um sol mais forte, entre as 10 da manhã às 14 horas, é o sol que tem os raios ultravioleta mais fortes, tu vai ter uma produção de vitamina D boa, mas não todo mundo. Isso depende daí da genética, dos polimorfismos Sim. genéticos. Tem pessoas com polimorfismos genéticos que mesmo pegando sol, ainda vai precisar suplementar a vitamina D. Eu sou um, por exemplo.
Eu fiz o exame nutrigenético e eu sempre tento pegar sol, porque eu sei que o sol faz bem num certo limite. Pego 20, 30 minutos de sol sempre que eu posso. E minha vitamina D era super baixa, mesmo suplementando. Sim. Eu e minha esposa suplementava a mesma dose de vitamina D, manipulada na mesma farmácia de manipulação. E ela sempre dentro de casa, nunca pegando sol. A vitamina D dela estava em 70 e poucos nanogramas por decilitro. E a minha estava em 38 nanogramas por decilitro. E eu pegava muito mais sol que ela e sol do meio-dia, que é o sol que tem a vitamina D. Estimula, né, a tua pele a produzir vitamina D. E o que a vitamina D baixa ocasiona para uma pessoa? Pessoa que tem a vitamina D baixa, o que vai acontecer com ela? Diversos problemas de saúde, né? Desde raquitismo, maior propensão a cárie nos dentes, uma pior cicatrização, uma pior imunologia, né? Uma defesa imunológica pior. Dá diversos problemas de saúde, né? Sim. E como é que a pessoa, assim, como é que ela faz para, por exemplo, eu quero saber o que é índice que chama? Os índices Os níveis sanguíneos. Os níveis. Né? Os níveis, tá? Como é que chama níveis de quê? Níveis séricos ou sanguíneos. Tá. Eu vou fazer um exame de sangue, é isso? Isso. É de sangue, o que mais? De urina? O que mais? A vitamina D se mede no sangue mesmo. Não, digo, mas para mim saber os níveis que eu tenho. Tipo, eu quero entender o que eu preciso suplementar para mim compensar a falta, né? As deficiências. As deficiências. É através do exame que eu faço, isso aí, né? Diversos exames, né? Depende o que tu vai suplementar, mas para um diagnóstico bem completo, exames de sangue, exames de urina, e exames de saliva, principalmente para a questão hormonal a saliva, né? Medir o hormônio no sangue tem uma utilidade, mas a melhor medição é com sangue e saliva junto. Que a saliva vai refletir a porção livre do hormônio, né? Por exemplo, o cortisol. Às vezes o cortisol está alto no sangue, mas ele não necessariamente é um problema ali. Ele está alto naquele horário que foi medido de manhã, mas é porque a pessoa, por exemplo, uma mulher toma anticoncepcional, ela tem mais... a gente chama CBG, Cortisol Binding Globulina, uma globulina que liga o cortisol. Então, esse cortisol não está ativo. Ele está mais alto, assim, a adrenal dela está trabalhando mais para produzir cortisol, mas esse cortisol não é um problema, ele não está livre, digamos assim, agindo. E o que o cortisol faz no corpo? O cortisol é um hormônio que faz diversas funções no corpo. Tá. Ele é chamado também o hormônio do estresse, mas ele não serve só para isso, né? Ele é um hormônio esteroide, né? Assim como a testosterona é um hormônio esteroide, o estradiol, o estriol, né? Os estrogênios são hormônios esteroides, o cortisol é um hormônio esteroide também, com diversas funções anti-inflamatórias, enfim, funções no corpo. Mas aí você mede o cortisol na saliva para saber se a curva de cortisol está adequada. Ele tem que estar bem alto de manhã para a pessoa acordar com aquele pique, assim, opa, começar o dia, né? Tô com gás e tal. Começa a baixar de tarde, lá pelas 4 da tarde, e perto da hora de dormir, lá, às 22 horas, ele tem que estar baixo. E hoje em dia, o que acontece? Muitas vezes a pessoa... Acorda cansado. O cortisol tá lá embaixo de manhã, isso tudo tu mede pela saliva, tá? Começa o cortisol lá embaixo, metade do dia, tá, tô legal, mas tomei uma térmica de café para me acordar, e aí chega de noite e tá com insônia, porque o cortisol tá lá em cima de noite. E aí vai olhar uma série violenta, vai olhar as notícias e tiroteio na TV, acidente, e chega e briga com a família, e tá estressado do trabalho, e o cortisol de noite tá bombando. Aí o sujeito já não dorme direito de noite, não se recupera bem, e de manhã o cortisol tá lá embaixo de novo. Então é uma inversão da curva de cortisol. Quando alguém fala assim, eu produzo melhor à noite, é porque o cortisol da noite está alto. Provavelmente. Isso tem o polimorfismo genético, tem pessoas que são mais noturnas, né? E tem pessoas que são mais diurnas, né? Então Mas tem sim, hoje em dia tem muitas pessoas que estão já por esses estímulos inadequados de noite, né? A própria iluminação, a gente tinha antigamente, a luz era primeiro a vela, lógico, e as incandescentes, né? Que é a luz mais alaranjada. E isso não atrapalhava tanto o sono quanto as luzes brancas que a gente tem hoje. A luz branca faz a tua glândula pineal detectar como se fosse dia ainda. Porque está entrando uma luminosidade com luz azul, um comprimento de onda de luz azul, que o cérebro entende, não, é dia ainda. Então vamos produzir cortisol para manter acordado. E telas, né? Muita tela de celular, tela de TV, tela de computador. A gente está invertendo os ciclos do dia. E é cortisol? Cortisol. Tá. E como é que se resolve isso? É suplementação, é atividade física, alimentação?
questões, equilíbrio emocional, o que que faz deixar em equilíbrio o cortisol? Tudo isso que tu falou. Tudo isso. Tudo isso. Tem que trabalhar todas essas questões, né? O sono é muito importante, né? A gente tem, assim... Posso dar um exemplo que a alimentação é um grande pilar. Muito importante. Alimentação e nutrição. Exercício físico é outro grande pilar. Saúde mental, espiritual e emocional é o terceiro grande pilar. Mas para sustentar esses 3 pilares, tem que ter um piso de concreto. E esse piso de concreto é o sono. Sim. Se o teu sono é lama, esses pilares vão afundar. Então não adianta tu suplementar um monte, fazer bastante exercício físico e trabalhar a tua questão emocional e enfim, se tu não dorme direito. E existe algum segredo, ou segredo não, ou dicas, vamos dizer assim, né? Para orientar quem está assistindo, como é que a pessoa, aquela pessoa que tipo assim, olha, eu tô assistindo o que o Guilherme tá falando, mas eu tenho dificuldade de dormir à noite, não tem jeito, eu acordo na madrugada, eu tenho o hábito de 3 da madrugada eu vou no banheiro, né? Pessoas que têm crianças, sabe como é que é a madrugada, sei bem, né? sei bem. Eu mesmo, os madrugada com as crianças. últimos dias, em função da Ana, né? A gente acordou de madrugada várias vezes e, e bagunça tudo. Bagunça tudo, né? A criatividade vai pro chão, o teu emocional, a tua tranquilidade, a tua energia, tu sente que fica mais pesado. Sim. O quais são os passos que a pessoa pode seguir, né? Porque, beleza, os pilares é a saúde emocional, alimentação e exercício físico. Mas e o sono? Qual é a dica? Eu aprendi isso no passado, né? Que a gente deve, conforme vai escurecendo, a gente vai desligando as luzes, Isso né? aí. É isso, né? Isso é um dos pontos, bem importante. Porque, tipo, lá em casa mesmo a gente bota um ponto, ó, tal horário, desliga tudo e já vão se direcionar pra cama. Isso. Né? Antes eu ia até meia-noite, 1 hora, acordado, né? E acordava sempre naquele horário de manhã, mesmo que eu fosse acordado mais tarde. Sim. Mas a pessoa tem que... quais são as dicas, né, que tu daria, assim, para a pessoa adequar ao sono em si, né? Então, assim, a pessoa precisaria ver se essa curva de cortisol não está alterada, né? Consultar um profissional especializado que faz esse tipo de tratamento. Eu faço esse tipo de tratamento. Pois até a pessoa mal dormida, né? Mas de dicas, assim, Anderson, uma delas, bem legal que tu falou, é escurecendo mesmo, né? Lá em casa eu troquei as lâmpadas todas, né? A gente não tem mais lâmpada branca, né? A gente bota as lâmpadas todas amareladas, alaranjadas. Então LED amarelo e LED laranja. Cortar telas. Então reduzir o uso de celular e televisão. Colocar notícias, não olhar notícias, né? Porque notícia boa a gente não tem, né? Sim, Só vê sim. notícia ruim, né? Então, colocar um filme de comédia, uma coisa que faça rir, ou então conversar com a família, Sim. aquele papo descontraído, relaxante. Se alimentar no máximo até 3 horas antes do horário de ir dormir. Ir dormir cedo. Né? E manter o hábito, né? Ter um horário para dormir assim, no máximo até as 11 eu vou dormir, porque eu acordo 6h30, 7. Né? Tentar... O ser humano fisiologicamente precisa, tá? De 7 a 9 horas de sono por noite. De sono, né? Contínuo, de qualidade, né? Não adianta ter 7 horas de sono, mas às 3 da manhã acordou para ir no banheiro, às 5 da manhã... 1 hora para dormir de novo. Levou 1 hora. Isso aí. Esse sono interrompido, mesmo que... fiquei 9 horas na cama. Mas dentro dessas 9 horas de cama, eu fiquei deitado, eu levantei, eu me acordei, né? Então, ir acalmando a mente com essas técnicas, reduzir a luminosidade pelo menos 2 horas antes de dormir, deixar essas luzes mais escuras, sem tela, ou mesmo colocar um óculos, existe óculos que protege da luz azul. Eu mesmo uso um óculos laranja de noite. Eu tenho tudo branco lá em casa, vou dar um... eu comprei um óculos laranja. Eu comprei pela internet um óculos que bloqueia o espectro de luz azul para cima. Sim. Então o cérebro não vai receber aquele estímulo de que seja dia ainda. Esse dia artificial, que a gente prolonga o dia até meia-noite, é dia ainda. Isso aí enlouquece o teu corpo, né? O teu corpo não identifica.
Então é isso, aí reduzindo as luzes, ou usar esse óculos para proteger os olhos, um óculos de lente âmbar ou alaranjada, faz esse corte da luz azul. Emoções boas, né? Comédia, coisas que façam rir, uma conversa boa. Não comer até 3 horas antes de dormir para dar tempo de baixar a comida. E ter o hábito de deitar sempre no mesmo horário, para habituar o corpo. Perto das 11 já é a hora que vai dando aquela pressão do sono. O hormônio chamado melatonina começa a subir. Vai mandando o teu corpo ir dormir, daí tu deita no mesmo horário, acorda no mesmo horário. Mesmo final de semana. Quando, final de semana eu vou dormir mais. O certo é sempre ser igual. Ser igual. Deita no mesmo horário e acorda no mesmo horário. Sim. Sabe que lá em casa a gente tem assim, ó, tipo, a gente tem um ponto de corte de televisão. Claro que às vezes passa, né? O ponto de corte de dizer, ó, agora a gente vai pra cama, né? E a gente tem aqueles aromatizantes que tu coloca Isso, com ajuda, aguinha. Nossa, ajuda. aquele cheirinho de erva, de eucalipto, até aquilo é... Isso é uma terapia integrativa, né, de saúde. Aromaterapia. Isso, e quando a televisão tá no quarto, a gente coloca um fundinho, tipo, às vezes aquelas músicas de meditação. É ótimo. Bem baixinho, às vezes de chuva, né? Nossa, aquilo dá 5 minutos, às vezes... É muito bom. E tá o troço... Você tá em posição profundo, né? Às vezes, né? Então tá, Guilherme, então te agradeço pela visita. Nós temos mais uma página de conteúdo aqui, né? Uma próxima gravação. Perfeito. Te agradeço pela disponibilidade. Eu agradeço muito o convite. Né? Assim, com certeza de muito valor, né? Obrigado. Todo assunto aqui é de extrema importância para as pessoas saberem, conhecerem, né? Trazer a verdade à tona, né? Porque a gente fica muito no acha, né? Ou me disseram. E os microfones estão liberados, abertos aí, o convite feito para uma próxima. Te agradeço muito o convite e a oportunidade, e é uma grande satisfação transmitir esse conhecimento, né? Porque o conhecimento não é meu, não é de ninguém, o conhecimento é de todos, né? O conhecimento, se ele fica guardado para a pessoa, de nada serve, né? Sim. Então, hoje em dia, com acesso à informação que a gente tem que difundir o conhecimento, né? Ajudar as pessoas através do conhecimento, né? Com informação, as pessoas conseguem melhorar a vida delas. E isso aí, para mim, é um propósito para mim, é difundir esse conhecimento, né? Que bom. É um prazer ter tido essa oportunidade. Que bom. Então tá, pessoal, agradeço quem ficou até o final conosco. Confere lá, vai atrás dos cortes depois, dos assuntos específicos. Compartilhe com as pessoas, aquelas pessoas que tu gosta, teus amigos. Com certeza são assuntos aí que a gente tem informações valiosas que a gente tem que ter acesso a elas, né? Para ter esse cuidado aí, na brincadeira, mas é sério, né? No final salva um dente, né? Às vezes um detalhezinho que a gente não sabe, mas às vezes uma informação faz a gente ir até um dentista e resolver um problema grande, né? Muito obrigado para quem ficou até o final e até o próximo podcast.